A tia tá no telefone. A tia tá com incenso na mão. Hoje a casa tá cheia, tia. É. Ih, o tio chocado. Ô tia, hoje a tia que vai gravar comigo. Ô tia, aquele tio lá, ele gravou comigo da outra vez, tia. Eu vi. Ficou legal. Você sabe quem eu sou? Sei. Já me falaram? Pedrinho. Pedrinho. Pedrinho da mata. É. Pode deixar aqui. Ô tia, você sabe o que um ere faz? Mais ou menos. O ere tem muitas funções, tia. Mas assim, eu tenho que vir sério hoje, porque olha só quem tá aqui, ó. Tem muitos tios aqui. Todo mundo de olho, né? É. A tia tá com a cara inchada porque a tia chorou. Oi, tio. Tudo bom? Tudo bem. Ó, a função do erê são muitas. E uma delas, tia, que eu já falei aqui da outra vez. A gente não tá aqui só para comer doce, que todo mundo pensa, né, tio? Que a gente quer comer doce. Eu gosto de doce, mas eu não só tô aqui para comer doce. Eu tô aqui, tia, para falar. E também não tá só eu. Tem outros aqui. Sabe quem tá aqui também? Quem? A Mariazinha, a Rosinha. Tá todo mundo aqui. O pessoal adora. É. O pessoal do YouTube também adora. Oi. Oi, tio. Ó, tio, eu conversei com a sua mãe. Eu conversei com ela, tio. A sua mãe, ela é muito bonita. Eu gosto de conversar com ela. Eu conheci ela, sabe quando, tio? Eu conheci ela hoje. E ela falou que eu posso chamar ela, sabe de quê? De Detinha. Ela falou que pode chamar de vó Detinha. Ah, eu tô chamando ela assim agora. A gente chama ela assim. Ó, tia. Uma das nossas funções, porque assim, a gente tem que falar mantendo o foco. Porque senão a gente perde o foco. Verdade. Acaba o tempo e aí? É. Então tem o tempo cronometrado pelos Exus. Tios Exus. Exu Tranca. Exu Zé. E o vovô também, tia. O vovô. O pai. O pai Zé Pretinho. O pai Candinho. O pai João. Tem muitos pais, tia, tem muitos vovôs. A gente pode chamar de vovô. Eles deixam a gente chamar de vovô. Ó, a gente limpa o ambiente. A gente ajuda o André. A gente ajuda o Exu. A eles, quando eles fazem o trabalho deles de resgate, tia, que as pessoas não sabem, as pessoas só veem o erê, mas não sabem de verdade o que um erê faz. Eu vou explicar com um pouquinho de mais detalhe, tá bom, tia? Tá ótimo. Quando os Exus, eles fazem, resgatam os espíritos, o que tem na aura dos espíritos? O que tem lá neles? Lá grudados neles? O que tem? É. Muitas coisas, porque as pessoas pensam que também não tem. Tem sim.
No plano espiritual é só um outro plano. Aqui é um plano e o plano espiritual é outro plano. Então, da mesma forma que aqui vocês têm o corpo físico, o perispírito, o espírito não é diferente no plano espiritual, só que é de outra forma. O corpo físico no plano espiritual seria o perispírito de vocês. Então, não é diferente. Também tem formas, pensamentos no plano espiritual criado pelos espíritos desencarnados. E fica as sujeiras assim, quando esses irmãos são resgatados. E nós, junto com os elementais, a gente ajuda na limpeza do ambiente e também na limpeza da aura de vocês. É uma das nossas funções. É ajudar na limpeza que fica não só dos desencarnados, mas também dos encarnados. Mas principalmente dos médiuns, os médiuns de incorporação, que incorporam os espíritos que precisam de ajuda, que precisam de socorro, que estão sofrendo. Sabe aqueles espíritos que são trazidos lá das lamas astralinas, que eles vêm lá daquela lama, daquele lodo, daquele piche, sabe, tio? Então, aí, quando eles são trazidos, o tio já viu. Tio, você já viu como é que fica o corpo dele? As formas, pensamentos que fica pairando ali ao redor dele? Tudo isso? Então, tio, é isso tudo que a gente tem que ajudar. Imagina, essas pessoas, tio, também, que desencarnam, sabe? E elas morrem, uma pessoa que morreu ali na rua agora. A gente também tem trabalho, tio. Nos enterros, a gente também tem trabalho. As pessoas pensam que a gente é só criança. A gente não é só criança. A gente não é só aérea, nós somos espíritos. E nós aprendemos, nós vamos para as escolas espirituais, porque no plano espiritual tem escola, tem faculdade, tem universidade. Tem clube também, que as pessoas nem sabem, mas tem que explicar direito o que é um clube. O clube é clube que você pode estudar, você pode ler. Você sabia que tem lago, tio? Tem lago. Olha o nariz da tia tá escorrendo que ela tá soltando ectoplasma. Soltando ectoplasma. É assim. Então, tio, sabe os lagos? Tem lagos. Vocês já viram lagos no plano astral? Lá no espiritual? Tem lagos. Aí as pessoas dizem assim, mas espírito não nada. Quem disse que espírito não nada? Quem disse que espírito não toma banho? Quem disse que espírito não vai para banheira? Quem disse que espírito não tem sais de banho? Aqueles que precisam têm. Para outros não. Extrato de ervas. É. Para tirar energias densas do perispírito. É isso aí. Deixa o tio falar, tio. O tio falar. Fala de novo, tio. São extratos de ervas que a gente joga na água, o espírito mergulha naquela água para liberar energias pesadas, fluidos densos, Isso. de emoções fortes, para o perispírito ficar mais leve, mais sutil. Aí agora tá a explicação para vocês da água no plano espiritual. Tem Vocês água. Entenderam agora? Tem extrato de Então, ervas, tem tudo isso. Em Aruanda É tem isso. Tem água no plano espiritual, tem lago, tem E cachoeira. também e depois de fazer isso também existem os passes magnéticos, porque a medicina Também. no plano espiritual ela é energética. Diferente. É. Deixa eu te ensinar.
Mas eu sei alguma coisinha. Então fala como é que é a medicina no plano Eu espiritual. não sei da forma dos termos técnicos que você fala, tio. Então deixa eu Mas falar. tem os passes, tudo é energia, tudo é mental. Não é que nem aqui. Aqui é mental, mas ainda precisa pela matéria, pela densidade da matéria desse plano, aí precisa das coisinhas, das Olha pra cá. plantas. No plano, lá em Aruanda, a medicina não é incisiva, cirurgias e nem injeção. Lá a medicina é psicossomática, energética, magnética. Aplica o magnetismo para limpar o perispírito e os chakras, os centros de força, as matrizes do perispírito. Mas gente, existem colônias que têm cirurgias agora, e essas deixa eu coisas. falar. Oi, gente, você está vendo por que o médium precisa estudar? Olha o tio, tá tudo na cabeça dele. E é por isso que ele veio. Ele veio para trazer todos esses conhecimentos para todo mundo que tá aqui, para vocês. E a gente também aprende, sabe por quê? Porque assim, essa tia aqui, ela trabalha muito. Tem muitos aqui que trabalham muito, então não tem tempo de ler. E tem uns que têm mais facilidade de reter a leitura, o conhecimento da leitura. Tem gente que não tem tempo. Aí aparece o vídeo assim, tudo, vocês botam lá o fonezinho de ouvido, que nem essa tia que faz. Essa tia aqui, ela bota o fone. Hoje você viu, né, tio, ela fazendo isso. Vi, botou. Ela bota o fone de ouvido e ela fica ouvindo as palestras. Para aprender. É isso aí. Por quê? Ela estuda melhor Porque assim. ela estuda melhor assim, ela também não tem tempo. Ela até lê, ela gosta muito de ler. Mas ela prefere mais a ouvir, a audição, sabe? Então, aí, assim a gente aprende. O tio aprende na leitura. Mas tem gente que aprende vendo e ouvindo, né, tia? Tem gente que aprende lendo no pensamento. Tem gente que aprende lendo e falando. Tem que falar alto para ouvir o que ele está lendo. Tem várias formas de aprender. Então, por isso que tem que estudar. Para quê? Para poder ficar assim, que nem o tio, que nem os que estão aqui, que quando tem debate, cada um fala uma coisa, cada um conversa. É assim que se aprende. Cada um no seu ritmo, da sua forma. Né, tio? É isso aí. Pode falar, tio. Eu já falei, já. Hoje quem veio falar é você. Eu já falo muito, já. Eu falo demais. Então, o tio fala muito. Mas eu também gosto de ouvir o tio falar. O que você quer saber? Pergunta pra mim. Se eu soubesse responder. Ô tio, agora, depois eu faço uma outra pergunta pra você. Agora, eu quero falar uma outra coisa. Eu quero falar sobre um assunto, tio, que você sabe. Que você também vai poder falar. E que é um assunto muito sério. Ah, é? É. E que as pessoas perguntam muito. A gente escuta muitas pessoas falarem desse assunto. E é o que eles ensinam muito a gente lá nas colônias. Sei. Eu sei que todo mundo já sabe, tio. Mas é um assunto que tem que ser falado. Sim. Sabe por quê, tio? Eu vou explicar uma coisa. Se as pessoas pudessem ver, se vocês pudessem ver, como é que está o planeta energeticamente falando. Psicosfera. Energeticamente falando, vocês iriam mudar o pensamento de vocês. E vocês iriam se melhorar. Aparecer no vídeo. E se melhorar cada vez mais. Porque vocês não conseguem ver. Tem aqueles que sentem. Sabe por que tem muita gente que está sentindo dor de cabeça do nada? Sabe por que tem muita gente que está sentindo muito enjoo? Né, tio? Muita gente que sente às vezes dores nas articulações.
Muitas vezes pessoas que acham que está com doença física, aí quando vai fazer exame, não dá nada. Sabe por quê, gente? Pensamento, energia e mudança. O planeta está mudando. A atmosfera psíquica do planeta está mudando. E vocês não estão vendo. Quer que eu te dê um exemplo com relação a isso que você acabou de falar? Pode falar, tio. Imaginem uma guerra, ou um genocídio, ou uma chacina. Imagine numa guerra onde morrem milhares de pessoas, vítimas da guerra, os soldados, e as pessoas desencarnam naquele clima de sofrimento, num clima mental e emocional de sofrimento, rancor, raiva, ódio, tristeza, alguns sede de vingança. O que acontece? Aqueles desencarnes em massa. É liberada na atmosfera da Terra uma quantidade muito grande de ectoplasma desses espíritos que estão desencarnando, uma quantidade muito grande de ectoplasma que são, se não tiverem espíritos da luz ali para recolher aquele ectoplasma, os espíritos das trevas vão recolher aquele ectoplasma para os seus planos diabólicos. E também é liberado na atmosfera psíquica muitas formas de pensamento, na atmosfera psíquica da Terra, muitas formas de pensamento, muitos miasmas carregados de emoções fortes, porque as emoções dão vida a toda forma de pensamento, carregadas de emoções muito fortes, negativas. Então são formas de pensamento negativa que infectam toda a atmosfera psíquica da Terra. Então muitos desses espíritos que desencarnam em guerras, alguns deles preferem continuar aqui na crosta para se vingar, porque eles ficam com desejo de vingança. Muitos deles acham que ainda estão inseridos na guerra e não estão, porque já morreram, desencarnaram, mas eles querem ficar aqui para se vingar. Outros, os espíritos da luz, conseguem resgatar, conseguem acolher, e eles são levados para as cidades espirituais que tem na aqui, né, próxima à crosta, outras mais longe. Então as colônias espirituais se reúnem quando tem guerras, porque são muitos desencarnes, então, e a demanda é muito grande e são poucos os trabalhadores. Então espíritos da Aruanda se reúnem, espíritos de Nosso Lar se reúnem, espíritos da Grande Coração se reúnem. São muitos aeróbos, muitos veículos, né, para resgate dessas almas que desencarnam. Esses espíritos são, por exemplo, levados a certas colônias. Vamos supor que sejam espíritos que sejam lá do Oriente Médio, que tem uma forma de pensar, uma forma religiosa de pensar totalmente diferente, e é levado para uma colônia onde lá o espiritual é visto de uma forma diferente. Por exemplo, Aruanda. Eles são levados para a periferia da colônia, ali bem na periferia, e ali fica infestado de pais velhos, mães velhas, caboclos, caboclas, índias, exus, pombagiras. Eles ficam ali para acolher esses espíritos, mas eles precisam ser adormecidos. Eles adormecem esses espíritos, porque se eles estiverem acordados, eles vão chegar ali naquele fervor da guerra, gritando, e não vão entender quem são aqueles espíritos na roupagem de pretos velhos, de caboclos. Eles não vão entender aquilo ali, então seria uma grande confusão. Então eles preferem aplicar passes magnéticos nesses espíritos para eles serem adormecidos. Eles são adormecidos, são aplicados passes também no corpo astral deles para dar uma melhorada na situação, e eles são conduzidos para colônias que condizem com as suas crenças religiosas, porque as consciências não podem ser sacrificadas. Então eles são levados para colônias que condizem com as suas crenças religiosas, tá? E depois, para limpar essa psicosfera, é bem complicado, porque infecta a psicosfera da Terra de uma forma muito ruim. Apesar de a psicosfera já estar um pouco mais leve, porque os espíritos que estão insistindo em permanecer no mal estão sendo levados da Terra, ainda tem muitos espíritos complicados aqui. Então a psicosfera ainda é bem densa, bem pesada,
Tá? Então, isso afeta muito o ser humano encarnado aqui da Terra. Inclusive, elementais da natureza que vivem próximos a essas dimensões, onde está, nessa zona de impacto, se chama de zona de impacto mental e emocional, de formas, pensamentos negativas. Essa zona de impacto, essa zona neutra, né, entre as colônias espirituais e o plano físico, ali no meio, existem elementais da natureza ali que acabam sendo viciados por aquelas formas, pensamentos negativas. Tá? E se não fosse a luz do sol, os raios do sol que dissipam, que desfazem certas formas de pensamento, se não fossem as guardiãs, que são especialistas em desfazer formas, pensamentos e outros espíritos, que fazem o saneamento da psicosfera psíquica do planeta Terra, os próprios seres humanos sucumbiriam antes às suas próprias criações mentais. Eles sufocariam, nós sufocaríamos antes as nossas próprias criações mentais. Nós não conseguiríamos nem respirar se não fosse esse saneamento que é feito por espíritos e é feito pela luz do sol. Tá bom? Tá bom. O tio gosta de falar. Preciso te explicar para você poder aprender um pouquinho. Mas entendeu? eu sei algumas coisas. Criança tem que aprender. Você também está explicando para eles ali. Ó. Eu sou meio detalhista, meio sistemático. Eu sei. Aí a gente acaba falando demais, mas às vezes eu tento me controlar, né? Mas as pessoas gostam das coisas explicadinhas assim, porque elas estudam melhor. Tem gente ali que está interessada em estudar, tem gente que está interessada em aprender. Eles falaram aqui assim para mim, deixa ele falar. Oi? Eles falaram para mim, que você veio para aprender também. Eles falaram para deixar você falar. Então pronto, o espírito aprendeu com o espírito encarnado. O espírito desencarnado aprendeu com o espírito encarnado. Viu como é que o espírito é trazido para aprender com o médium também? Isso é para mostrar para as pessoas que o espírito não sabe tudo. Tem que estudar. Tem que estudar. Então você trate de estudar lá na colônia. Mas eu estou estudando, tio. Então. Estou aprendendo. Isso aí. As pessoas acham que o espírito sabe tudo. Não sabe. Tem que estudar. Quem sabe tudo é Deus. É isso aí, ele que sabe tudo, a gente não sabe nada. O grande Criador, Deus sabe tudo. Pai grande, né? Não é assim? Pai grande? Pai grande. É isso aí. Isso aí, muito legal. Eu sinto o Pai grande, tio. Você sente? Eu sinto. Sabe por que você sente, Pai grande? Muito forte. Sabe por que você sente? Porque você tem um amor muito grande no seu coração, porque você tem a energia da inocência das crianças. Por isso que eles te levam lá no umbral para você resolver algumas coisas, limpar, que os espíritos das trevas saem correndo. Porque a energia da inocência, do amor é muito forte em vocês, nas crianças. Ô tio, você sabe que eles apagaram tudo da minha memória. Apagaram? É. Fizeram isso? Fizeram. Eles hipnotizaram? Me explicaram. Não, tio. O processo. Quando eles me explicaram. Uma coisa que eu posso explicar, tio? Pode explicar. Fala como é que foi essa história pra mim. Conta aí pra mim. Como é que foi? Sabe o ovoide? Sei. O ovoide, ele quando ele é resgatado, lá das regiões abissais. Ele passa por um processo primeiro, aí depois ele é acoplado no útero de uma mãe desencarnada. Ih, aprendeu, hein? Aí ele fica um tempo ali. Ele fica um tempo para se regenerar. Isso. Porque aquele processo é como se fosse os 9 meses de um útero de uma mãe encarnada. Muito bom. Só que aí é uma mãe desencarnada. E o processo é mais intenso. A reestruturação energética do corpo. Né? Ele passa por todo um processo ali que depois... mais na frente, eu não sei quando é que vai ser, mais na frente vai vir um tio e vai explicar de novo, porque já foi explicado. E vai explicar de novo. Sim, tem vídeos aí falando de ovoide, explicando de ovoide. Mas vai explicar dessa gravidez. Tá bom, entendi. Ele só tá pedindo para eu pincelar, para aguçar a curiosidade do povo, pro povo ficar com as anteninhas ligadas. Sei. Né? Aí, o que acontece? Ele recebe ali todo um tratamento que eles me explicaram. Eu recebi todo um tratamento. Você foi um ovoide? Foi o que eles falaram. É mesmo? Então agora você está sendo educado. Só que eu não lembro de mais nada.
É melhor não lembrar, porque se Porque depois eclodirem que algumas- passa... processo que já nos foi orientado, daqui que eu falo, É, Pode falar o aqui. processo que já foi nos orientado, e aí o espírito, ele vem como um bebê, ele vai é engatinhar, isso aí. ele vai crescer, entendeu? É isso aí. Eu passei por todo esse processo, tio. Sim, então o que acontece? Por que você não pode lembrar? Porque as lembranças são traumáticas. É. Então, você agora está recomeçando. Você É, aí as pessoas pensam que espírito não recomeça, que não regride na forma, regride sim. Só que Deus é tão infinitamente misericordioso que ele não deixa, gente. Ó, tio, Deus é tão infinitamente misericordioso que ele não deixa um espírito. É muito difícil isso acontecer. É muito difícil, tio. Sei, sei. Eles me explicaram isso, que é muito difícil de ainda perder a forma de ovoide. Ele caiu tanto para ovoide e depois perde a forma, sabe? Sei. tio? Aí vira energia de novo e volta. Quando Pro Criador. tiraram a lembrança, porque são lembranças traumáticas. Eles, Então agora você vai ser reeducado, porque você vai visar futuras reencarnações. Mas tio, esse processo todo, sabe por que que eu estou como herê? Porque eu já passei por vários processos que eles me explicaram. Sei. Passei por muitos processos. Tem herês, tio, que não tem esse conhecimento que eu tenho, que vem muito como criança, na roupagem muito de criança que só quer doce. Sabe por quê, tio? Porque tem que ter essa inocência muito forte dentro. Porque depende muito do espírito, do que o espírito fez nas encarnações dele. É uma ignorância necessária. É uma ignorância Depois ele vai necessária aprendendo. para o bem do próprio espírito. A colocação que ele fez antes, abaixo do ovoide, ele transforma. Eu entendi, eu já sei o que é, eu sei. Eu sei, mas é bom explicar. Eu sei, isso aí é uma coisa mais, é uma situação mais complexa. Do antes do ovoide de voltar para o Criador, é uma situação mais complexa. Eles não me explicaram, só falaram que acontece isso. Então, hoje eu estou como herê. Mas Essa situação é difícil de acontecer, tá? é difícil. Muito tio. difícil. Não, ó, para acontecer, o espírito tem que ter feito muita besteira, mas uma besteira galáctica, universal. Tipo um dragão. Tipo ele, tio. Mas ainda assim, Deus é tão infinitamente misericordioso que Deus, mesmo na justiça dele, ainda dá chance, tanto que eles vão ser expatriados. O espírito ele não deixa de existir. A partir do momento que ele é criado, ele vai viver por toda a eternidade. Ele é imortal. Mas existem processos espirituais de recomeço. Existe. De recomeço e recomeçar do zero mesmo. Quando não tem mais jeito. Como tipo, o espírito não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais... Ele recomeça do zero mesmo. Ele começa, sabe como, tio? Às vezes as pessoas podem pensar que não, mas dependendo do espírito, você sabia, tio, que o espírito pode ser enviado para um planeta e começar como uma ameba? Mas isso aí é uma situação mais complexa, que você sabe porque a evolução ela não retroage. Não, mas ali, tio, a evolução não retroage, mas é a forma, tio. Eles explicaram isso. Eu sei. A evolução não retroage. Todos os conhecimentos... Então ele vai começa como dessa forma para a evolução dele. Ele não perde, é um recomeço. Ele não perde. A única coisa que ele faz é que ele uma retarda. situação bem complexa e complicada. Ele retarda mais ainda. Por isso a importância de enquanto muitos evoluíram, ele tá lá atrás. Por isso a importância de sair da rebeldia, de fazer reforma íntima, de melhorar, porque
senão um espírito ele pode decair muito e a situação espiritual é muito complicada. Pode, tio. Enquanto está aqui no corpo físico, o corpo físico está segurando o espírito, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Mas depois que desencarna e o espírito se desprende do corpo físico de forma definitiva, né, ao descarte biológico, aí é que todos nós vemos a verdadeira condição espiritual daquele ser. Né? Então, vai ter gente que vai falar que isso não pode acontecer. Vai ter gente que vai falar que isso não pode acontecer. Porque existe a teoria da evolução não retroagir. É que nem quando tem gente que diz que um espírito não pode ir para um planeta mais primitivo porque isso é voltar. Não é voltar. Ele vai continuar com a evolução dele, ele vai continuar com todos os conhecimentos dele, com tudo que ele evoluiu até ali, mas ele vai habitar um outro corpo e o entorno qual ele vai estar é que é complicado e atrasado. Foi o que eles explicaram. Eles falaram que todo o meu conhecimento que eu adquiri, que está tudo aqui assim, só que eu não posso lembrar. Eu tenho que passar por todo esse processo. É melhor para você. É melhor. É melhor. Não queira lembrar, não. Eles explicaram isso. Mas eu não quero. Eu gosto de ser criança. Você não vai conseguir também, mesmo que tu queira. Eu gosto de ser criança. Eu gosto de aprender. Eu gosto de estudar. Eu gosto das aulas. Eu gosto de tomar banho lá na cachoeira. Isso aí. Eu gosto de mergulhar. Eu gosto de rolar na grama, correr. Gosto de correr. Subir em árvore. Eu gosto mais de correr. Subir em árvore. Árvore não muito, mas eu gosto mais de correr. Então tá bom. Correr eu gosto. É isso aí. Então eu gosto de tudo isso. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de pisar na grama. Muito bom. Eu gosto, tio. Eu gosto, assim, de... Eu tenho o meu trabalho. Assim, aquilo que eles pedem para eu fazer, para ajudar, que eu gosto de ajudar, tio. Sei. Claro, é bom. Toda reunião, quando a gente fala pra gente se preparar, eu já me preparo, a criançada toda, a gente vem já feliz da vida, a gente já vem já saltitantes, querendo vir para ajudar, para ver todo mundo, porque a gente sente saudade. Sabia, tio? A gente sente saudade. Saudade de todo mundo. Saudade não é só aqui não, tem outras casas também. Você gosta de ficar aqui com a gente? Eu gosto. Gosta? Gosto. Pode vai lá em casa pra gente comer uma pizza, tomar uma Coca-Cola. Mas tem besteirinha hoje. Uns docinhos também pra comer. Gosta não? Doce? Eu gosto. É isso. Chocolatinho. Também. Uma balinha. Eu gosto. Uma suquinha. Também. Uma balinha fine. Também. Um caramelinho. Também. Também? Também. Um bolinho. Eu gosto. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de comer. Salgadinho. Também. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de bolinha de queijo. Ih, bolinha de queijo é bom, hein? Tem bolinha de queijo hoje? Tem aí bolinha de queijo? Bolinha de queijo? Depois da reunião aqui da Casa Plataforma de Oração, a gente tem sempre um lanchinho, né? Que aí quando as pessoas vierem, né? Quando as pessoas vierem pra cá, vão comer um lanchinho com a gente também. Não é isso? Então. Eu não vou ficar muito tempo não, tio. Eles mandam, eu falo assim, vai lá, você pode ir, pode conversar. Mas a gente... Foi bom, você falou várias coisas boas aqui hoje. Tio. Foi bom a beça pras pessoas. Eu gosto de falar. Foi muito bom as eu coisas que você gosto de falar o que eu estou aprendendo. As coisas que eu estou aprendendo, tia, lá na escolinha, lá é que a gente fala, eu falo escolinha ainda, mas eu tô crescendo. Então, eu tenho que falar palestra. As coisas lá na palestra, eu gosto de falar, olha, eu não falei com a tia, essa tia aqui, aquela tia lá. Oi, tia, a tia tá tão concentrada. A tia tá sentindo um monte de coisa, né, tia? Ela vai incorporar o eixo tranca-rua das almas. Hoje foi diferente, né, tia? Imagina uma evangélica incorporando o eixo tranca-rua das almas. Mas assim mesmo, isso, né? tia, vai quebrar paradigma mesmo. Faz parte do processo. Você viu que hoje foi diferente das outras vezes, né? Foi mais leve. Essa foi tia leveza. Tem uma força, ela tem uma autoridade, essa tia tem uma autoridade. É tudo danada. assim, tia. Ó, os espíritos, eles não fazem nada para constranger ninguém. Isso. Não Eles sacrificar respeitam isso, tio. Eles respeitam o limite de cada um. Isso, devagarzinho. Então a tia pode ficar tranquila. Isso. Você vê que tá vendo cada dia que a tia vem, acontece uma coisinha. Aí a tia se acostuma, aí muda, aí mudou. Agora a tia vai ter que se acostumar com esse. Aí depois que a tia se acostumar, aí muda. Aí, viu?
É assim. Para aqueles que não têm, assim, tia, que não passaram pelo processo que você passou, né, lá, do tempo atrás, né, tia? Do tu. É. Então, aí, os outros é mais fácil, que nem essa tia aqui, apesar de ter alguma coisinha, né, tia? Mas, ainda assim, a tia enfrentou. Mas você acha que é o tututu que atrapalha? É um pouquinho, tia. É o tututu. É assim mesmo, vai melhorar. É um assim pouquinho. mesmo. É assim Mas mesmo, tá vai indo, melhorar. tia. O importante é que a tia quer. É inconsciente, mas vai melhorar. A Fica tia tranquilo. quer. Eles estão trabalhando aqui assim, ó. É, vai Quando melhorar. eles fazem assim, que a tia sente as coisas, eles estão mexendo. Estão ajudando. É porque não pode ser feito. Tem que respeitar o limite da tia, de cada um aqui. Tem que ser respeitado. E também, eles não podem fazer as coisas assim abruptamente, com tranco. Entendeu, tia? Porque a tia vai ser um instrumento e tanto. É verdade. Então, Tem tem que autoridade fazer, os grande. tios estão fazendo as coisas com muita sabedoria. Já, Entendeu, já, tô, tia? já tô dando os livrinhos pra ela ler, que ela vai se esclarecendo. Entendeu? É cada um. Aquela tia ali também foi, aí foi indo. Mas ainda tem mais coisas, né, tia? Tem mais coisas aí. Ela incorporou um espírito hoje, a Juliana É. aqui. Incorporou um espírito. Espírito meio rebelde, né? A tia que tinha medo de tudo. É. Mas foi Agora levado, a ele foi tia levado. está menos medrosa. Que ainda tem algumas coisinhas aí ainda. Que os tios estão. Ah, mas eu gosto do lado zen dela, assim, o jeito zen dela. Não é disso que eu tô falando, Eu não. sei que tia. não é disso. A tia sabe. Princesas Tem. são assim mesmo, né? Mas que tá indo. Esse trabalho que a tia tá agora, lá, tá ajudando. A tia foi direcionado para te ajudar, tia. Sabia? É. Viu que legal? Agora eu vou, tá, tio? Tá bom. Vai falar que não é Mariazinha? Uma penada saindo. Eu não sou desincorporando? Mariazinha. Eu Então sou faz o teu Pedrinho jeitão da aí. Como é que é o Mata. teu jeitão? Eu só saio. É, só sai? É. Então vai lá, sai aí. Eu só saio. Eu me despeço. Eu vou embora. Ai, que legal. Pronto. Tchau, viu? gente. Mas Tchau, ele é mais tia. comportado que a Mariazinha. O tio tá zen. Agora eu vou, tá bom? Tá bom, vai com Deus, tá? Tchau, tio. Tchau, vai com Deus, vai com Jesus.